Olá, meus caros ouvintes. Sou eu, Hakim. Bom, não era pra esse vídeo existir, mas eu fiz algumas mudanças de planos e, bom, como já deve ter visto pelo título, vamos falar sobre Digimon Story Time Stranger. A franquia Digimon é potencialmente a minha série de jogos do tipo de capturar monstros preferida. E a história de Digimon, pra mim, é 1000 vezes melhor que Pokémon. Bom, esse vídeo é sobre Digimon Story Time Stranger, porque eu zerei ele há pouco tempo. E bom, eu estou viciado nesse jogo. Estou no New Game Plus. E estou rumo a zerar o jogo novamente. Porque a história realmente me cativou, os personagens são muito bons, são bem escritos. E eu recomendo que vocês joguem o jogo. Eu não vou contar a história nem dar spoilers do jogo. Esse é um vídeo recomendando o jogo e falando sobre Digimon. Então, se você queria saber o final da história por aqui, sinto muito, não é isso que eu vou falar aqui. Começando pelo básico. Digimon são criaturas digitais, monstros digitais, como o próprio nome diz, que vivem em um mundo paralelo ao nosso. Existem duas versões da história, que no caso um é que esse mundo já existia antes da tecnologia e uma em que esse mundo na verdade surgiu dos computadores, que estavam muito avançados. Em Digimon existem os mundos digitais, que no caso de Digimon Story Time Stranger foca no mundo Ilíada, regido pelo supercomputador Homeros, que pelos nomes você já pode presumir, caso você goste de mitologia, este é um mundo digital baseado inteiramente na mitologia greco-romana. Bom, cada mundo digital tem os seus devidos guardiões, e no caso da Ilíada, são os 12 Olimpianos, os 12 Digimons Olimpianos, que obviamente são baseados nos deuses gregos. Mas vamos falar das mecânicas do jogo, e como funcionam as digievoluções, digievoluções. Começando pela mecânica mais famosa de Digimon, a digievolução. Bom, nos jogos Story, que também é um caso do Time Stranger, você tem que ter certo atributo para evoluir o Digimon para uma linha evolutiva específica. Diferente dos jogos World, em que você evolui ele não só através disso, como também da forma como você trata ele. Os jogos World seguem a linha original de Digimon, que surgiu nos bichinhos virtuais, também chamados de Tamagotchi. Que bom, no Digimon World, você alimenta, cuida, limpa ele, leva ele no banheiro e tudo mais. Então se você trata ele bem ou mal, isso afeta a evolução que ele pode ter, além dos atributos como força, velocidade, inteligência, etc, etc. Já nos jogos Story, você tem sim a questão de evoluir através de status, mas você não tem esse lado mais de cuidar da criatura. Você não é igual um Tamagotchi que você tem que alimentar e tudo. É mais simples, mais fácil e mais prático, se você for olhar por isso. Em Digimon a gente tem alguns níveis de digievolução, que vão do estágio BB1, BB2, criança, adulto, forma perfeita e mega, que em algumas versões é chamado também de forma extrema. Em outras obras de Digimon, como nos animes, já nos foi mostrado que os sentimentos humanos afetam diretamente o Digimon, podendo facilitar a evolução dele. Porque eles podem sim evoluir sem ter um parceiro humano, mas isso se torna mais difícil e leva mais tempo. Então é muito raro você ver um Digimon nível Mega, por exemplo. Já a mecânica da digievolução funciona de um jeito simples, que é você retrocede a evolução do Digimon. Assim você mantém alguns status da evolução, o que facilita você desbloquear outra digievolução para aquele Digimon. Outra mecânica presente no jogo é a digievolução de DNA, que consiste em você fundir dois Digimons para criar um novo. Não necessariamente uma forma acima da Mega,
sendo uma forma Mega, só que ela é mais forte do que uma Mega convencional por unir a força de 2 Digimons nível Mega. Outra Digievolução presente é a Digievolução de Armadura, quando você utiliza um ovo sagrado para transformar o seu Digimon. Essa forma geralmente costuma ser de um nível campeão, mas existem casos bem específicos, como o Digiovo do Milagre e o Digiovo do Destino, tem um poder equiparável ao nível Mega, tendo como um de seus principais representantes Magnamon. No jogo, você obtém os Digiovos a partir de criação de itens. No caso, você consegue os itens coletados ao longo que pedem lá para você poder construir o ovo. Você vai no NPC, que eu não posso falar por motivos de spoiler da história, e este NPC irá forjar o Digiovo para você utilizar na sua evolução. Então você só vai precisar dos status certos e do Digiovo para poder realizar a Digievolução de Armadura. A Digievolução de Armadura surgiu pela primeira vez na franquia em Digimon 02, a segunda série animada de Digimon. Outro tipo de Digievolução presente no jogo é a Digievolução a partir dos Digiespíritos, que vieram da série Digimon Frontier. Os Digiespíritos são resquícios das almas dos antigos guerreiros lendários de Digimon, podendo variar entre duas Digievoluções diferentes: a Digievolução com o espírito humano e a Digievolução com o espírito fera. A forma de conseguir esses Digiespíritos ocorre da mesma forma que com os Digiovos. Você irá farmar, conseguir os itens e fabricá-las. No Digimon Time Stranger, você tem um sistema de personalidade do seu Digimon. Como ele funciona? Você, o seu personagem que é um agente, ele pode upar uma árvore de habilidades. Árvore essa que dá vantagem para caso o Digimon tenha uma personalidade específica, seja corajoso, bravo, valente, amigável, gentil, enganador e por aí vai. E dependendo da personalidade dele, ele terá vantagens em alguns pontos específicos. Por exemplo, coragem dá mais força e HP. Enquanto que um personagem de personalidade amigável tem mais inteligência e pontos de habilidade. O importante a se notar também no seu Digimon são o nível de talento e elo que ele tem. Talento serve para o quanto ele pode evoluir, sendo o nível máximo que ele pode alcançar 99, caso ele tenha o talento em 100%. Caso esse nível de talento for menor, o nível que ele pode atingir também será menor. Enquanto que o nível de elo, ele serve para quantas vezes ele pode atacar. Por exemplo, pode acontecer de no meio de um golpe, ele ter a chance de dar um segundo golpe ou terceiro. Isso depende de quanto de elo ele tem. Também tem a mecânica de conversão de Digimons, que no caso, quando você derrota um Digimon, você salva os dados dele. E você, quando conseguir 200% ou 100% desses dados, pode criar uma réplica desse Digimon que se torna seu parceiro, sendo o meio de captura do jogo, com muitas aspas, porque em Digimon você não captura os monstros, diferente de Pokémon. Agora vamos falar sobre o combate do jogo, como funciona, se ele é bom, o que eu acho, dar minha opinião sobre esse combate no geral. Mas antes de falarmos do combate, só vou explicar uma pequena coisa que eu esqueci de comentar na parte das evoluções. Existem os Mega Plus ou Extremo Plus, que não é uma forma acima do Extremo ou do Mega. É apenas uma nomenclatura para um Digimon que assume uma nova forma Mega, que ela é um pouco
mais forte do que um Mega convencional e é algo mais raro, por isso tem um maisinho do lado do nome. Em relação ao combate do jogo, é um combate fácil, bom e muito dinâmico, na minha sincera opinião. Lembrou bastante o estilo de combate dos jogos Persona, principalmente os mais atuais. E, bom, eu não acho que eu tenha muito mais o que falar sobre o jogo, porque eu não quero dar tanto spoiler, nem falar muito sobre isso, porque eu quero que vocês que estão me ouvindo experienciem o jogo por si mesmos, porque é um jogo muito bom e é muito raro Digimon lançar jogos fora do Japão. Já aconteceu várias vezes, mas não é algo tão comum. A franquia Digimon fora do Japão é muito apagada, principalmente por Pokémon, mesmo que as duas não sejam rivais, já que isso foi uma coisa que foi feita aqui no Ocidente. No Oriente as duas franquias não têm uma rivalidade, isso é coisa apenas da nossa região mesmo. Bom, com isso dito, acho que chegamos no final do vídeo. Bom, esse foi um vídeo feito sem roteiro, como é bem perceptível, porque eu só quis dar minha opinião sincera sobre o jogo, que por sinal é bom pra caralho. Puta que pariu, comprem esse jogo, vale a pena. E também eu deixo meus agradecimentos a um cara amigo meu, eu não vou falar seu nome, mas você sabe quem é você, que veio me cobrar, porque eu tô enrolando pra lançar esse vídeo já faz quase um mês, e nem era pra esse vídeo estar sendo feito. Eu tô com outro vídeo praticamente pronto, que eu só não terminei por preguiça, e porque eu parei tudo pra fazer esse vídeo de Digimon, porque eu realmente estou viciado nesse jogo. A prova disso é só você ver, caso vocês voltem no vídeo, o meu Digimon chamado Brave, que é um Black War Greymon, nível 99, com 9.999 de vida e 9.999 de ataque. E 9.999 de pH. Ah, eu esqueci de explicar o que é pH, né? Então, pH é como mana em outros jogos. É a energia que você gasta para usar suas habilidades especiais. Bom, novamente eu agradeço a todos que chegaram até aqui nesse vídeo e espero que tenham gostado. Bom, esse foi um vídeo gravado sem roteiro nenhum, então eu imagino que esteja bem ruim na grande maior parte do tempo. Então, obrigado por ver o vídeo. Se você gostou, veja os outros vídeos no canal. E eu vou tentar gravar vídeos e lançar em menos tempo agora, porque eu sei que isso demorou bastante. E bom, acho que é isso. Não tem mais muita coisa pra falar. Me fala qual é o seu Digimon preferido, se você tem um, nos comentários. É claro, se você quiser. Na minha sincera opinião, o melhor Digimon em sua linha evolutiva é o Redismon de Digimon Hellrise. E quem discorda tá errado. Zoeiras à parte, então eu fico por aqui. Nunca se esqueçam de ter um coração valente e sonharem alto, porque talvez algum dia vocês criem asas e essas asas te levem a seus sonhos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou o Hakim e até uma próxima.